Olá, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amados, esse vídeo eu estou fazendo para terminar, e eu não vou aqui me prolongar muito, a quarta parte sobre a doutrina sobre o inferno, né? Terça-feira nós estávamos na live e deu problema na internet e não consegui concluir a parte da mensagem, então só ficou uma parte do culto gravado. Eu não vou me demorar muito, mas eu quero aqui dar uma passada. Então nós estamos falando sobre a doutrina do inferno. O texto base aqui é Hebreus 9:27. Está determinado, destinado ao homem que mora uma única vez e em seguida vem o juízo, né? Então aqui a ideia desse texto é justamente mostrar que o homem vai morrer, ele vai morrer uma só vez, não vai ter reencarnação, e que também ele será imediatamente julgado. É o ladrão da cruz, quando ele se arrependeu de seus pecados, a Bíblia diz que ele ouviu de Cristo, né? Ele estava arrependido, ele falou com Cristo, ele mostrou fé, ele manifestou fé, e Jesus então, imediatamente Jesus olha para ele e diz: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Então, ao cristão, ele morre e já vai para o paraíso, e o que morre descrente, ele vai direto para o Sheol, o Hades, né? O inferno. A palavra Sheol então é usada no Antigo Testamento, ela tem origem no hebraico, né? A origem dela é no hebraico, então ela é mais usada no Antigo Testamento, só que ela tem características em diversas passagens, né? E nós vimos algumas dessas características. A etimologia da palavra ela é muito incerta, é difícil saber a etimologia da palavra Sheol, é uma palavra hebraica, e ela tem associação, né, com vários contextos do Antigo Testamento. Nós vimos alguns, eu vou ler os contextos e as referências, você pode anotar e pesquisar na sua Bíblia, né? Nós vimos aqui, ela está associada com o juízo de Deus, no sentido de um fogo, conforme Deuteronômio 32:22, uma prisão com portões, conforme Jó 38:17, Salmo 9, verso 13, e Salmo número 107, verso 18. Está associada também a palavra Sheol no Antigo Testamento a uma terra sem retorno, conforme Jó 7:9, né, um título acadiano para a morte. Ela também está associada a uma terra, reino das trevas, conforme Jó 10:21-22, Jó 17:13 e Jó 18:18. Ela também está associada a um lugar de silêncio, conforme Salmo número 28, verso 1, Salmo 31, verso 17, Salmo 94, verso 17, Salmo 115, verso 17 e Isaías 47, 5. Essas foram as 5 primeiras características do Antigo Testamento que envolvem a palavra Sheol dentro de contextos diferentes. Então é importante observar o contexto que essa palavra está inserida. Não dá para dizer que Sheol é só sepultura, é só mundo dos mortos, é só inferno. Então ela tem os seus contextos, ela é usada em vários contextos. Então precisa se compreender os contextos para então entender sobre o que o autor está falando. Por quê? Para não criar-se entendimento errôneos em cima de um texto, né? Porque muitas seitas fazem isso, né? Muitos hereges, alguns por ignorância, outros por má intenção, eles mudam a interpretação correta do texto e aplicam ele de forma errada, errônea, criando aí heresias e seitas, né? Por exemplo, a questão do ladrão na cruz. As cópias dos originais, elas dizem o seguinte: Jesus respondendo ao ladrão: eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Os sectários, eles jogam a vírgula para frente do hoje e ficaria assim: eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E eles fazem isso propositalmente para adaptar as suas heresias sobre a morte, sobre o inferno, né? Então é preciso tomar cuidado com isso, é preciso estar atento. Então os mortos estão em algum lugar, né?
E alguns acham que eles estão dormindo esperando o dia do juízo final, mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra em algumas passagens que os mortos que foram para o inferno estão lá e estão conscientes, eu vou usar um termo aqui, estão vivos no inferno, estão mortos no nosso mundo, mas lá no inferno a consciência deles está viva, suas lembranças estão vivas, estão sendo atormentados, né? Detalhe que esse inferno ainda não é um inferno final, que seria o lago de fogo, o Guiena. Esse inferno no Antigo Testamento é tratado como Sheol, e no Novo Testamento, que foi escrito em grego, ele é tratado como Hades, ok? Então, essa palavra Sheol, ela tem os seus contextos, né? E as pessoas, então, alguns sectários mudam por interpretação errônea a interpretação correta e a aplicação pior ainda. Isso traz sérios problemas, então você tem que estar atento que a palavra Sheol no Antigo Testamento é usado para vários contextos, não só uma única definição. Então alguns acreditam que quem morreu está dormindo esperando o dia do juízo. Não, isso é heresia, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quem morreu está ou no inferno sofrendo ou no paraíso descansando, como o ladrão da cruz, ok? Hoje nós vamos ver outros textos aqui. Nós vamos ver aqui outra característica da palavra Sheol no Antigo Testamento, associado com punição, mesmo antes do dia do juízo, conforme o Salmo 18, número 18, verso 4 e 5. O Salmo número 18, verso 4 e 5. Se você puder abrir a Bíblia, vamos dar uma olhadinha nele. Salmo número 18, verso 4 e 5 diz assim: os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura, Sheol, me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Então o salmista está falando de uma punição que ele sofreu, mesmo antes do dia do juízo. Então a palavra Sheol também é usada dentro desse contexto. O salmista estava vivo aqui, ele não estava morto, ele estava vivo, ele escreveu isso aqui ele estando vivo. Então a palavra Sheol aqui foi aplicada no sentido de dizer que houve uma punição, houve algo terrível aconteceu, né, antes mesmo ali do dia do juízo. Também está associada com Abaddon, que quer dizer destruição, né, no qual Deus também está presente. Vamos ler Provérbios 15, 11. Provérbios 15, 11. É para frente de Salmos. Provérbios 15, 11. Para frente dos Salmos. Então você vai abrir Salmos um pouquinho para frente, Provérbios 15, 11, vai dizer assim, ó: a morte e a destruição, Abaddon, morte e destruição, nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Então a palavra Sheol também está associada a essa morte e destruição. Também nós podemos dar uma olhadinha, Amós capítulo 9, né? Amós capítulo 9. Amós está nos profetas menores. Amós capítulo 9 é antes de Obadias e logo depois do livro de Joel. E o versículo 2 diz assim, ó: ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá, ainda que subam até os céus, os farei descer, né? Esse Amós também nos mostra que não tem como fugir de Deus, não tem como escapar de Deus, ok? Também está, você pode ler também, ainda associado a Abaddon, Jó 26,6, Salmo 139, verso 8, também vai estar trabalhando, mostrando essa questão. Outra característica da palavra Sheol no Antigo Testamento está associado com sepultura, cova, né? Volte para o Salmo número 16, volte para o Salmo número 16, folha bastante a Bíblia, né? Isso é bom. Quem tem aí
os apetrechos eletrônicos é mais fácil, né? Mas eu ainda sou daqueles que gostam de folhear a Bíblia. Diz assim, ó, Salmo 16 e o verso 10: Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no Sheol, no túmulo. Então, a palavra Sheol também está associada a túmulo, sepultura. E você pode encontrar também essa característica em Isaías 14:15 e Ezequiel 31, do 15 ao 17. Também a palavra Sheol, ela nos mostra que os ímpios descem vivos para o Sheol, conforme Números 30 ao 33, Jó 7:9, Salmo 55:15. Números 16, 30 ao 33 é a passagem onde que alguns israelitas se rebelaram contra Moisés e contra o Deus de Moisés. Após verem tudo que Deus havia feito, né, os tirado do Egito, onde eles estavam lá escravos há mais de 400 anos, abaixo de chicote, de sol quente, de humilhação, né, tendo que trabalhar em serviço forçado, pesado, a comida era limitada, era aquela comida de carne, sopa de pepino com cebola. Então eles viviam uma vida de escravos, miseráveis mesmo. Deus levanta Moisés, enfrenta Faraó, Deus livra eles da mão do Egito, de Faraó. Deus humilha os deuses com D minúsculo do Egito, Deus humilha Faraó, o povo atravessa o Mar Vermelho e segue a sua caminhada rumo à terra prometida. Eles veem a manifestação de Deus em diversas ocasiões, mas mesmo assim esse povo ainda assim rejeitou Moisés, e rejeitando Moisés, rejeitaram Deus e Moisés. Então Moisés disse: olha, se esses homens morrerem de causas naturais, então Deus não era comigo. Mas se algo novo acontecesse, como a terra abrir e os engolir vivos, os levarem à sepultura vivos, então Deus estaria mostrando que estaria com Moisés. E a Bíblia diz que ele nem acabou de falar e a terra se abriu e engoliu aqueles homens e todos os seus pertences vivos. Ou seja, eles eram considerados ímpios porque eles estavam rebeliados contra Deus e o seu servo Moisés. E Deus então os levou vivos para a sepultura. Algumas pessoas têm alguns comentários tolos: porque quem ama não mata, porque Deus matou, Deus mandou matar. Deus é o único que tem o direito de tirar a vida de alguém, porque Ele é o único que tem o poder de dar a vida para alguém. Então, quando as pessoas se tornam rebeldes e contra Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte delas, né? Mas Deus também tem, eu vou dizer algo aqui um pouco arriscado, a paciência de Deus também tem limite. Então há momento em que Deus, Ele se aborrece com esses povos rebeldes e Ele simplesmente permite eles morrerem aqui, porque na verdade essa é a lei natural da vida: nascemos, crescemos e morremos, todos vão morrer. Agora, como, quando e aonde, é Deus quem decide, ok? Então Deus os levou para um juízo, foram engolidos vivos, a terra se abriu, foram enterrados vivos. Esse também é um contexto que nós encontramos aqui para a palavra Sheol. Também vamos encontrar isso, conforme eu falei, em outros textos aqui, né? Também a palavra Sheol é personificado frequentemente como um animal com uma boca grande, conforme Números 16:30, Isaías 5:14 e Abacuque 2:5, na ideia de que a terra, né, ela se abre, ela engole, a ideia é ser como se fosse um animal faminto, né? A Bíblia diz que a morte e a sepultura nunca se satisfazem, então elas sempre estão engolindo, tragando, buscando. E por último, para nós encerrarmos esse vídeo, então, Yahvé está presente até mesmo no Sheol, no Abaddon, né? No inferno, Ele também está presente lá. Nós podemos ler então Jó 26,
Jó 26:6, diz assim, Jó 26:6, o lugar dos mortos está nu diante de Deus, o lugar de destruição está descoberto, quer dizer, até no inferno Deus está presente. Deus é onipresente, onisciente, onipresente e onipotente. Quer dizer, Deus está em todos os lugares, não há 1 centímetro quadrado desse universo que Deus não esteja presente. Inclusive Deus está presente também no inferno. O lugar onde Deus não está, esse lugar não existe. Tudo foi criado por Ele e existe nele. Então não existe um lugar onde Deus não existe. Um ponto interessante aqui que eu gostaria de comentar, alguém me perguntou há pouco tempo, e se existir vida em outro planeta, como é que vai ficar a religião? Bem, a única coisa que eu vou ter que dar um jeito, nós vamos ter que descobrir um jeito de evangelizar esses seres inteligentes em outro planeta. Por quê? Até hoje não acharam nenhum tipo de vida fora da Terra, quanto mais vida inteligente. Então, se aparecer um povo inteligente, vida inteligente no universo, Jesus morreu na cruz por eles, eles terão que crer também. De alguma forma, ou Deus já se manifestou a eles de alguma forma, ou nós teremos que evangelizá-los para que eles se arrependam dos seus pecados e sejam salvos também. Mas isso eu estou falando com o pé no chão. Esquece Hollywood, Aliens, os Chitauris lá do filme Vingadores, Asgard, lugar onde Thor habita, e outros lugares, os 9 reinos, né? Thanos, esquece, isso é entretenimento, é científico, é ficção, é legal, gosto, os filmes são bons, mas não passa de ficção e entretenimento, ok? Então, não há um lugar nesse mundo, nesse universo, onde Deus não esteja presente, ok? Também, eu quero que você abra sua Bíblia, Salmo 139, e o verso, Salmo de número 139 e o verso 8, Salmo de número 139 e o verso 8, diz assim, se suba aos céus, lá estás, se desça ao mundo dos mortos, Sheol, lá também estás, né? Então, não tem lugar onde Deus não existe. E Provérbios 15:11, se você também puder abrir comigo ali, Provérbios 15:11, nós já lemos, mas vamos repetir o versículo, que diz assim, a morte e a destruição nada escondem do Senhor, quanto mais o coração humano. Ok? Então, amados, essas são características da palavra Sheol no Antigo Testamento. No próximo culto, em que nós estaremos dando continuidade sobre a doutrina do inferno, nós vamos ver sobre o inferno no Novo Testamento, ok? E aí nós vamos meditar sobre a palavra Sheol e a palavra Hades no Novo Testamento. Também vamos dar continuidade para compreender a questão da palavra Guerra. Certo? Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique com Deus. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta e querer entrar em contato, não tem problema, eu estarei disposto a responder. Se eu não souber responder na hora, eu vou procurar pesquisar para lhe responder em fontes seguras. Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e até terça-feira que vem, onde às 19h30 estaremos, se Deus quiser, transmitindo a 5ª parte sobre a doutrina do inferno. Deus abençoe.